Um outro aspecto importante que nós queremos destacar nos problemas com MDC e MMC é que tipo de problema eles vão resolver. No caso do MDC, nós queremos dividir números diferentes, ou seja, quantidades iguais, em partes iguais, na maior parte possível. Depois a gente vai detalhar um pouco isso. Mas a parte importante aqui é esse nome maior. Então nós vamos querer dividir quantidades diferentes em partes iguais na maior parte possível. Isso é a característica dos problemas com MDC. Já os problemas com MMC, nós queremos saber quando quantidades diferentes se encontrarão no futuro no menor espaço possível. A parte aqui que é importante é que no MMC a gente vai usar o valor menor. Então, os problemas que pedirem o menor espaço possível, o mais rápido possível, ou quando é que eles vão se encontrar, ele está pedindo o menor espaço possível, ou seja, o mais breve. Então, esses problemas são problemas de MMC. Vamos a alguns exemplos. Exemplo de problemas com MDC. Temos, por exemplo, sacolas. Vamos ver alguns exemplos de problemas com MDC. São alguns exemplos clássicos. Temos, por exemplo, sacolas de bijuterias que você vai querer dividir em partes iguais. Então, temos 3 sacos. Um saquinho A, que vem com 12 bijuterias de um tipo. Um saquinho B, que vem com 36 de um outro tipo. E um outro saco C, que vem com 42 bijuterias de um outro tipo diferente. E nós queremos fazer colares. E ele pergunta qual o maior colar que nós podemos fazer com partes iguais. Então, esse tipo de problema, onde nós temos quantidades diferentes, que nós queremos saber qual a maior parte em comum entre eles, e nós vamos dividir, esses são problemas típicos de MDC. Um outro exemplo muito clássico são sobre receitas de bolo. Nós temos quantidades diferentes de ingredientes que serão divididos em bolos menores. E ele pergunta qual é o maior bolo possível. Esse é um outro tipo de exemplo de problemas que vão ser resolvidos através de MDC. Já no caso dos problemas com MMC, o que nós temos são problemas distintos. Nós temos, isso aqui é um exemplo bem clássico também, planetas que giram em torno do seu eixo a velocidades diferentes e se pergunta quando eles vão se encontrar. Para esse tipo de problema, nós vamos usar o MMC. Alguns outros exemplos de problemas que vão usar MMC são carros dando voltas numa pista oval, a velocidades diferentes, e se pergunta quando eles vão se encontrar. Ou ainda, lâmpadas que piscam em intervalos diferentes e se pergunta quando elas vão piscar ao mesmo tempo. Então, em resumo, os problemas envolvendo MDC são problemas que trabalham dividindo. E normalmente ele pergunta o maior. Ele pergunta, por exemplo, qual a maior fatia possível. Já nos problemas com MMC, são problemas multiplicando. E ele quer saber qual é o menor intervalo possível. Nos problemas com MMC, ele vai utilizar a ideia do multiplicando. E ele pergunta, de forma clara ou implícita, qual é o menor intervalo possível. Ou ainda perguntando quando esses 3 objetos vão se encontrar, que no caso seria a primeira vez que eles vão se encontrar. Então, é o menor. E em alguns problemas ele usa o termo menor também. Então, esses são problemas que vão serem resolvidos com MMC. Um outro fato relevante para se falar sobre MMC e MDC é se encontrar o MMC e o MDC de 2 números se fatorando apenas uma única vez. Vamos ver como é que se faz isso. Você tem esses 2 números, 30 e 40. Dividindo por 2 dá 15 e 20, por 2 dá 15 e 10, por 2 dá 15 e 5, e por 5 dá 3 e 1, e finalmente por 3 dá 1 e 1. O MMC vai ser a multiplicação de todos esses números. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 2 à terceira, vezes 5 vezes 3. É assim que a gente vai encontrar o MMC. 2 à terceira dá 8,
vezes 15, 120. Então, o MMC dá 120. Já o MDC. Para a gente encontrar o MDC, nós vamos fazer o seguinte. Nós precisamos saber quais são os divisores comuns. Então, vamos ver quem são divisores comuns. Esse primeiro 2, ele dividiu 30 e dividiu 40 também. Então, 2 é divisor comum de 30 e 40. Então, a gente vai marcar ele aqui. Já esse 2, ele só dividiu 20. Então, ele não é comum, porque ele não dividiu 15. Então, a gente não marca. Esse 2 ele não é um divisor comum, já que ele só dividiu 10, não dividiu 15. Como ele não é comum, a gente não marca, a gente não vai marcá-lo. O 5 ele dividiu 15 e dividiu 5. Note que ele dividiu os dois. Como ele dividiu os dois, ele é um divisor comum, e a gente vai marcar ele. E o 3 só dividiu um dos lados, não dividiu um. Então, ele não é divisor comum e a gente não marca. Para nós encontrarmos o MDC, nós vamos multiplicar os dois números que nós encontramos, que nós marcamos, o 2 e o 5. 2 vezes 5, 10. E o MDC dá 10. Essa é a forma de nós encontrarmos, com apenas um fatoramento, o MDC e o MMC. Por último, nós vamos falar agora sobre como encontrar o MMC e o MDC com os números já vindo fatorados. Como é feito esse fatoramento? No caso de 30, é divisível por 2 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Então, 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Está aqui. 30 é igual a 2 vezes 5 vezes 3. E o 40? 40 por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Então, 40 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Ou seja, 2 à terceira vezes 5. Como é que a gente vai fazer para encontrar agora o MMC e o MDC desses dois números fatorados? Essa regra é bem importante. No MMC, nós vamos usar todos os fatores pelos maiores expoentes, usando os maiores expoentes. Como é que é isso? Todos os fatores. Nós tivemos os fatores 2, 5 e 3. Nós vamos usar todos eles. 2, 5 e 3. E utilizando os maiores expoentes. O maior expoente do 2 é o 3, nós vamos usá-lo aqui. O 3, o maior expoente é 1, nós vamos usar aqui 3. E o 5, como o maior expoente do 5 é 1, nós vamos utilizar aqui. Então, o MMC vai ser o seguinte: 2 à terceira, 8, vezes 3 vezes 5, dá 210. E esse é o MMC. Já no caso do MDC, nós vamos usar apenas os fatores que são comuns, usando pelo menor expoente. Vai ficar assim. Apenas os que são comuns. Os que são comuns são 2 e 5. E 3 não vai entrar porque ele não é comum ao 40, pelo menor expoente. Os fatores que são comuns são 2 e 5. E o menor expoente, 2 à terceira e 2 à primeira, vai ser 2 à primeira. Então, nós vamos utilizar 2 vezes 5 é igual a 10. E o MDC de 30 e 40 é igual a 10. Vale a pena revisar essa lição e entender esses conceitos.